다 도마들이랑 아주 잘남기니 신신난게기 나도 계획시니 Para tá começar, eu gostaria de nasi oferecer as minhas saudações para todos os 신세나마 lamas, sulcos, 언제나 os amigos 신기기 espirituais, 아주 a todos os monges e 신놈지기로 가르 monges 주대베기 저러나봐 이게 상으로야 e os amigos de Dharma 샤이 nos países 다드네 do Ocidente e 드린게 do Oriente. Eu gostaria de oferecer as minhas saudações. 다 가산디 가사디 미기도지기 어 구린리야 아니 다 친이기 셰다 세오므로다 도 친이 디발이야 로조나세 Ontem nós falamos 야체다 sobre como 다나 o 신기 Mikyo-dorje ngaki nga doji ele 디발레 fundou Shedras para o estudo da 로조나세 filosofia, de ngada sutras e dos tantras 다나 também, 신기지 자게 첨보다 나루 주로라 써봐 e 디기베 especificamente os colégios tântricos para o estudo do Vajrayana. 야 탑저기 탑롬더 처럼 이런 나세 주자 라서바다 망고슈지 E 차답나베 ele também fundou diversos centros de 다디나게 베센 retiro 삼데 까마슈룰린 따가사 슈스부터 para a prática das 6 yogas do Mahamudra. 다디 쇼어 쇼나 디 Então, 슈아게 두즈야마 ontem 드가 eu falei 드가 좀 질바 삽샤 a respeito de Karma Shuklublim. 다디린질이야 아니 E se eu precisasse falar em detalhes a respeito de todos os monastérios e Shedras, isso levaria muito tempo. Então, hoje nós iremos retornar a falar dos versos autobiográficos Atos Excelentes. E hoje nós iremos falar do 31º. E se eu falar sobre cada um deles todos os dias, então vai acabar o tempo. Hoje, então, eu falarei apenas do 31º Ato Excelente. Há muito a dizer, claro, a respeito de do Karmapa Nikyo-dorje. Mas eu tenho uma dificuldade em escolher quais são os pontos cruciais. E eu provavelmente pensarei mais a respeito disso. 다 드린디 쉬야디 에네 리제메 나로 남자 리제마라 지다 리제 수수수요 다 디나로네 리제 수수지 버디 쉬야레 다디 상게 비줍사 Então, 다간 os versos autobiográficos da Excelência, ele tem 33 estrofes. Hoje nós iremos falar da 31º Auto Excelente. E de acordo com... E o aluno de Mikyo-dorje Santripal Drupa, ele escreveu um comentário sobre o significado. Isso não é um comentário a respeito de palavra por palavra, ele apenas explica o significado de cada estrofe. E, de acordo com a explicação existente nesse texto de Santripal Drupa, dentre as práticas do indivíduo de menor capacidade mediana e maior capacidade, nós estamos falando do indivíduo de maior capacidade. Então, o caminho é como ele praticou o caminho do indivíduo de maior capacidade. Então, primeiro a intenção, despertando o Bodhicitta, depois a ação, meditando nos 2 tipos de Bodhicitta, e o terceiro, como ele treinou nos preceitos dos 2 tipos de Bodhicitta. E nós estamos falando do terceiro. E o terceiro, na verdade, tem 7 subtópicos. O primeiro é como ele treinou nas 6 paramitas, depois como ele treinou em purificar seu próprio contínuo. E agora o quinto é como ele treinou nos preceitos dos 2 tipos de Bodhicitta. Como ele, aos pontos subtópicos, como ele praticou o que é frutífero e como ele desistiu daquilo que não é frutífero. São esses subtópicos. Eu mostro isso todos os dias, mas eu vi agora que é um erro ali. Isso às vezes acontece.
Então, aqui no quinto e no sexto, um problema. Então, o sexto é como ele realizou os dois benefícios através do poder da devoção e como essas clarividências deram a ele o poder de beneficiar os outros. E hoje eu vou falar do quinto ponto, que tem dois subtópicos. E hoje nós iremos falar do segundo, que é como ele desistiu do que é infrutífero. É aqui que nós estamos agora. E quais são os versos raízes para isso? Porém, para evitar as turbulências acarretadas pelas divisões e conflitos nas sangas, eu estabeleci regras para que todos se mantivessem em lugares isolados, nutrindo-se com comida doada e vestindo-se com trajes feitos de trapos. Isso eu também considero que é um dos meus atos excelentes. E ontem, quando eu falei a respeito dos monastérios, então no último ensinamento eu falei em termos de como ele cumpriu, como ele realizou o que é frutífero. Ele construiu monastérios, Shedras, ele também construiu estátuas, ele uniu a Sangha. E o segundo, como ele abriu mão do que é infrutífero. Então, quando nós olhamos nesse esboço do comentário de Singhi Paldru, pode parecer de fora que ele está beneficiando os outros, por exemplo, construindo templos, monastérios, fazendo estátuas, estufas. Mas, na verdade, então, algumas pessoas que fazem isso, isso parece ser bom de fora, mas na verdade eles não estão beneficiando os seres. Quando nós olhamos de fora, parece que é o Dharma, tem esse aspecto, mas não é algo que realmente traz benefício para os seres e para os ensinamentos, e pode ainda até mesmo ser prejudicial, tanto aos seres quanto aos ensinamentos do Dharma. E você deveria fazer tudo o que puder para evitar esse tipo de atividades. E o Mikkel Dort fala que ele fez tanto quanto ele pôde para evitar tudo isso. E o que diz no comentário de Singh Drup é que normalmente a maioria dos atendentes e das pessoas da comitiva de Mikkel Dort, então as pessoas não criticavam, elas falavam, então a sua santidade realmente tem grande mérito e sua atividade é muito vasta, então você deveria tomar essa oportunidade. E eles falavam que o que ele deveria fazer ele deveria fazer como o Sakya e os Jikun, Cádio do passado, quando eles tinham muito poder mundano, quer esteja falando em estabelecer monastérios ou também em termos políticos. Então, falavam que ele também deveria obter esse tipo de poder. Falavam que ele deveria rivalizar com isso, que ele realmente deveria se empenhar em fazer isso. E eles falavam que não haveria muitas dificuldades em fazer isso, porque ele já tinha muito poder e muita influência. Então, não teria nenhum problema em fazer isso, nenhuma dificuldade. E para algumas pessoas isso seria algo muito difícil, seria apenas como um sonho, mas se você quisesse fazer isso, você poderia fazer isso. Você já tem que é preciso. Então, por essa razão, você deve primariamente
primariamente, nós não deveríamos cortar conexões com os nossos patrocinadores, como, por exemplo, o imperador chinês. Ele tinha o apoio do imperador chinês, e naquela época, o imperador chinês naquela época, ele tinha se tornado muito influente no Tibete, tanto em termos de Dharma como em termos mundânicos. E antes dessa época do Mikyo Dorje, o rei de Jiang, ele não era budista, mas ele se tornou um budista nessa época do Mikyo Dorje. Então, o rei de Jiang e seus oficiais, eles convidaram o Mikyo Dorje para ir até Jiang. E eles falavam, sim, você deve ir até lá e voltar diversas vezes. E também o rei, naquela época, ele era muito poderoso nessa região de Jiang. E eles também conseguiram conquistar muitas outras áreas do Tibete. Eles tinham poder em diversas áreas. E ele era realmente muito poderoso nessa região do Tibete, do leste do Tibete. E o que eles diziam é que ele dizia que tudo que fosse preciso ele mandaria. E eles sempre pediam ao rei Jiang, por favor, nos digam que monastérios nós devemos construir, que templos nós devemos fazer. E se ele fizer uma oferenda para isso, você não deveria perder essa oportunidade. Eles falavam isso em Mikyo Dorje. E mesmo que eles quisessem construir um enorme monastério em Jiang, ele daria todo o suporte financeiro necessário. E também havia muitas outras pessoas que eram poderosas, querendo financiar o Mikyo Dorje. E o Mikyo Dorje, o que ele disse para... Claro que isso era uma discussão interna, era para uma conversa interna entre o Mikyo Dorje e as pessoas mais próximas dele. E ele sabia todas essas conversas que estavam acontecendo. E as pessoas falavam, você precisa fazer isso e aquilo, nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. E o que o Mikyo Dorje respondia para eles e falava assim, vocês estão falando a verdade. Eu fui até Jiang e quando eu estava lá, o rei de Jiang me pediu para permanecer em Jiang. E ele disse que ele mesmo construiria muitos monastérios. Então, se eu fosse até Jiang, quando eu fui até Jiang, é isso que o rei disse. E nós realmente estabelecemos grandes monastérios. Porém, mesmo que eu estabelecesse um grande monastério e juntasse muitos monges em um enorme monastério, isso seria benéfico para nós mesmos e para os outros? Apenas juntar muitos monges e fazer um monastério enorme? Não sei, talvez fosse difícil que até mesmo uma única pessoa fosse beneficiada com isso. Por exemplo, nos dias de hoje tem outras escolas que possuem monastérios enormes e com muitas pessoas, muitos monásticos. E dentre as pessoas, dentre os monges, você tem, por exemplo, os monges mais jovens e os monges mais velhos. E isso parece algo muito bom para quem olha de fora. As pessoas pensam que isso é muito impressionante.
Ele falava, mas se nós, isso nas outras escolas, mas se nós juntarmos muitas pessoas, isso será que vai ser bom? Porque algumas vezes as pessoas cometem erros, e se nós temos tantas pessoas juntas, as pessoas erradas, isso pode também ter o perigo de ser prejudicial aos ensinamentos do Buda. Porque nós podemos tentar fazer dessa forma, mas pode não, realmente as coisas podem não ocorrerem bem. E podemos falar que estamos propagando os ensinamentos e protegendo esses ensinamentos, mas na verdade a situação real seria que nós estamos prejudicando os ensinamentos. Isso, na verdade, é usar o Dharma como uma desculpa. Isso é usar o Dharma como desculpa, mas na verdade apenas estar fazendo coisas mundanas. E isso era o que normalmente o Mikio Dorji respondia. E havia algumas pessoas em Kompo também, como eu disse no outro dia. Naquela época, o Kompo, a região do Kompo, era uma área da Karma Kansan, era predominante Karma Kansan nessa região. Então, a maioria deles eram seguidores Karma Kansan e havia muitos patrocinadores, e eles também tinham o costume de oferecer seus próprios filhos como monges. E era algo como, se você tem 3 filhos, havia uma regra. Se você tem 3 filhos, era obrigatório oferecer um filho para o monastério. Então, eles tiravam o filho da mãe e levavam para o monastério. E geralmente era aquele que tinha uma inteligência mais aguçada. Essa era uma tradição dessa região. E eles falavam, nós demos nossos filhos como impostos. E ele então balançava a cabeça dele, assim, negando. E ele falava, eu não vou acumular pessoas através de um erro, através de enganá-las. Eu não vou juntar pessoas aqui dessa forma. Então ele falou sobre os monastérios que não tinham muito sentido e que tinham muitas dificuldades. Eles faziam esses grandes monastérios e as pessoas sentiam muita inveja. E então eles criavam muitos conflitos. E esses monastérios eles eram mais como uns fortes, umas fortalezas. Então isso eram como fortalezas monásticas e que não ajudavam em nada. Eram como locais que parecem bons de fora, mas por dentro, na verdade, não existe Dharma. E da mesma forma, quando alguém vai para um centro de Dharma e pensar, essa pessoa sim, está praticando muito, ela está indo para o centro de retiro, ela é um grande praticante. Mas, na verdade, a pessoa apenas vai para o centro de retiro e você está lá apenas aproveitando, comendo uma ótima comida e relaxando. Então, na verdade, são apenas retiros para você enganar as outras pessoas. E, da mesma forma, monastérios também podem ser cheios de apego, aversão, conflitos. E nos colégios monásticos também. Ele tem hierarquias, diversos postos de hierarquias, então eles começam a ter conflitos a respeito disso e começam a ser sectários sobre a minha tradição, a outra tradição. E isso é muito comum. E então a meditação ela se torna muito egoísta. E no tempo especificamente do 7º e 8º Karmapa,
Havia muitos centros de meditação. E as pessoas ficavam como em pequenas tendas. Então tinham essas tendas, uma para cada pessoa, e as pessoas ficavam nessa tenda. As pessoas ficavam sozinhas, uma em cada tenda. Então faziam suas sessões e à noite dormiam. Então havia esses campos de meditação. E durante 3 anos não era permitido você deitar a sua cabeça sobre uma almofada, porque não havia nem espaço para isso, era possível apenas sentar dentro da tenda. Não tinha espaço suficiente para deitar. E da mesma forma que nós fazemos nos retiros hoje em dia, que você precisa ficar de pernas cruzadas o tempo todo, até mesmo quando você dorme, você precisa dormir sentado com as pernas cruzadas. E não é permitido que você perca essa sua postura, porque não há nem mesmo local para você deitar. E você passa todo o seu tempo fazendo sessões de prática. Então nós chamamos isso de campos de meditação, esses locais com as tendas. E isso é como um grande acampamento de meditação. E quando nós falamos desses acampamentos de meditação, nós falamos que há uma expressão falando que egoisticamente eles enchem suas barrigas apenas. E então os templos, eles estão e também eles apenas estão consumindo as oferendas feitas às 3 joias. E eles usam os ensinamentos então como uma mera desculpa. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é apenas uma atividade sem sentido, uma atividade de distração. Se você olha de fora, isso parece algo virtuoso, mas, na verdade, eles passam muitos meses e anos dessa forma, e quando você olha de fora, realmente parece algo virtuoso. Parece algo, uma virtude, mas não é algo que se sustenta realmente por um período longo de tempo. Quando eles chegam, até há uma boa intenção, mas quando eles chegam num ponto difícil, eles acabam fazendo ações não virtuosas. Então não tem muito sentido nisso. E você não deveria ficar num lugar onde as pessoas estão te provendo comida e todas as coisas. Você deveria seguir os passos dos antepassados Kagyu e praticar durante toda a sua vida em locais isolados. Em Tsurpo, por exemplo. Sur significa o vale. E quando nós falamos de Pu, e Pu é a parte superior do vale. Por isso é chamado de Tsurpu. E muitos locais de retiro, não apenas nos monastérios, mas também diretamente nas montanhas, há muitos locais de retiro. E na parte de trás há um local chamado Pum. Yumi Kyodorje, ele, ele ficou nesse local fazendo prática de meditação. E quando eu era pequeno,
Eu fui para esse local, que é chamado da Caverna de Mikio Dorje, é um local realmente muito agradável. E tem alguns locais de retiro feitos de pedra que ficaram ainda desde essa época. E eram como tendas também, cabanas, que não tinham portas. E eles ficavam nesses locais fazendo prática, certo? Então é esse tipo de coisa. Ficar em vales isolados e remotos. Esse tipo de coisa que o Mikio Dorje preferia fazer. E apesar de ele ter ficado por muitos locais, como os vales de Atro e Gantro, os grandes praticantes de Dharma, eles iam até esses locais e eles faziam isso realmente sem exibição. Eles não faziam, nós precisamos fazer isso para as pessoas olharem para a gente, para chamar a atenção. Isso não, eles faziam o contrário disso. Eles faziam da forma mais discreta possível. Mas eles também tinham muitos interesses em ajudar os monastérios a propagar os ensinamentos. Mas ele de fato não gostava muito dos monastérios que faziam toda essa comoção. Por exemplo, nos locais onde tinham mais patrocinadores, ele não ia desses locais, ele preferia ir nos locais onde não tinham patrocinadores da Karma Canção. E ele queria apenas passar o seu tempo fazendo prática, era isso que ele realmente gostava de fazer. E da mesma forma, em locais em Nansu, Lachung, locais como To, Lapti, Lato, ele falava que esses locais remotos eram muito bons. E também Lapti, e To e Lato Gyalgi Shri. E também as 6 fortalezas de Milarepa, ele ficou nesse local. E são todos locais bem afastados. E ele ficava praticando nesses locais. Mas também havia muitos monges e alunos que vieram para o Tibete Oriental apenas para ver o Karmapa. E eles vieram de muito longe. E nem sempre ele podia ver esses alunos. E ele falava. E ele dizia que se ele fosse, todas as pessoas que vieram de Kham teriam dificuldades. Então ele dizia que ele não poderia ir. Mas de toda forma, não importa quando ele não gostava de muita atividade, de estar ocupado. Ele realmente gostava de isolamento e solitude. E também quando ele ouvia a respeito dos grandes mestres do passado, e ele falava como os grandes seres foram para esses locais. Ele realmente tinha essa sensação. E ele tinha esse grande prazer de permanecer nesses locais. Ele realmente se deleitava na solidão. E o Sangye Paudrup, ele mesmo disse que essa era uma forma
de fazer com que outras pessoas, inspirar outras pessoas, para que elas também fossem para locais isolados e praticassem o Dharma. Então, isso era como uma forma de direcionar as pessoas a esse tipo de prática. Provavelmente era uma das principais razões que ele fazia essa prática. Não é que ele realmente precisava ficar em isolamento. Ele falava que um ser tão grandioso quanto o Karmapa Mekhyodorje, ele não precisa ficar isolado, mas ele fazia isso para inspirar as pessoas. E do texto então, do Prajnaparamita, eu falei que quando aqueles que permanecem nas florestas ou nas cidades estão livres de interesse, mas são determinados em direção à grande iluminação. Essa é a solidão de se engajar em benefício dos seres. E ele, então, ele tinha a Bodhicitta Mahayana, ele tinha essa resolução Mahayana. E então o seu desejo de beneficiar os seres não diminuía, não interessa se ele permanecia nas florestas, nas montanhas ou no meio das cidades. Os grandes bodhisattvas, eles não precisam ir para um retiro em um local remoto. E solitude significa estar livre, estar separado do seu auto-interesse, não significa estar livre de todas as distrações, você estar livre do seu auto-interesse. E a sua bodhicitta também, ela não diminui. Então, se você tem isso, não importa onde você esteja, não importa quantas pessoas estejam à sua volta, esse tipo de bodhicitta é permanecer na grande solitude. Agora, se uma pessoa não está afastada de auto-interesse, e eles não têm uma boa prática de bodhicitta, então elas podem passar milhões de anos isolados, sem encontrar uma única pessoa, ficar completamente no local isolado. Mas se eles não têm uma grande bodhicitta, isso não serve para nada para os bodhisattvas. Agora, em termos de Shravaka, eles não têm essa preocupação de estarem afastados do auto-interesse, mas para os bodhisattvas, sim, você precisa estar afastado de um auto-interesse. E você tem que ter uma bodhicitta relativa que não diminui. Então, se nós pensarmos dessa forma, alguém como o Mykhyodorje, um grande ser como ele realmente não tinha nenhum auto-interesse, ele continuamente praticava bodhicitta. Então, se ele ficasse num local como um vale ou dentre as pessoas, não faria muita diferença. No entanto, para as pessoas comuns que estão praticando Dharma, ficar em locais isolados, isolado das diversas distrações, e onde é possível que ninguém atrapalhe a sua meditação, não há coisas que criam problemas para a sua meditação, isso é benéfico. Então, por essa razão, o Mykhyodorje, ele agia dessa forma, como se ele estivesse realmente se deleitando em ficar e permanecer em locais isolados. Mas o ponto aqui é que alguém como o Mykhyodorje, ele não teria dificuldades e problemas para estabelecer monastérios. Mas se ele fizesse isso, haveria o perigo disso criar disputas e de alguém, por exemplo, querer tomar poder sobre os campos que pertencem à Sangha, disputas entre os patrocinadores. Por exemplo, disputas, esse é o meu patrocinador, esse não é o seu patrocinador. E todo esse tipo de disputas e problemas. E isso está no Tesouro do Abhidharma, eu acredito.
O que está no Tesouro do Abhidharma dizendo que os monásticos devem praticar as 12 qualidades de treinamento. Então, é difícil para os leigos terem fé nas 3 joias. E então é muito mais fácil para eles fazerem súplicas para os deuses mundanos, não para as 3 joias. Eles vão diretamente para as deidades mundanas fazer oferendas e fazem oferendas de flores, leite, incenso, mas para os monásticos, e eles falam que é difícil aprender um meio de vida. É difícil ter um meio de vida correto. E no passado, o meio de vida dependia totalmente dos outros, porque você tinha que pedir esmolas. E se ninguém te desse nada, você não ia ter nada para você comer. Isso era muito difícil. Então, para os monásticos, já que a sua vida dependia desses patrocinadores, eles precisavam dessas pessoas. Então havia um grande perigo deles brigarem pelos patrocinadores. E a questão disso é que se a sua vida depende de um patrocinador, mesmo se você... Isso é o que naturalmente ocorre nessa situação. Por isso que é muito difícil para os monásticos treinarem num meio de vida correto. Então, o Mikyo Dorje, ele pensava, a maneira que ele pensava a respeito dessas coisas é que, se não houver cuidado ao construir monastérios, é possível ser prejudicial aos outros e não trazer nenhum benefício aos ensinamentos. Então, por essa razão, era melhor ir para locais remotos, locais isolados. Ele ia a local onde não tinha mais que algumas poucas pessoas, alguns poucos monges. E então tinha um meio de vida bem modesto. Então ele não tinha nenhuma coisa que era muito bonita, que era de boa qualidade. Então ele tinha um grande interesse em permanecer em locais remotos dessa forma. E eu acredito que isso é o suficiente para hoje. Então nós temos mais 3 sessões, certo? Então a próxima sessão será no sábado, dia 29. E como eu disse antes, há muitas coisas para falar sobre Mikyo Dorje. Mas se eu tivesse que falar tudo, nós pegaríamos muito tempo. Então eu não preciso mencionar tudo. Eu acredito que não há razão para entrar falar a respeito de tudo com muitos detalhes. Mas há alguns pontos que ainda faltam ser explicados. Por exemplo, o 15º Shamar Rinpoche, ele era o discípulo principal de Mikyo Dorje. E algumas situações nós não sabemos disso, eu também não sabia antes. Então eu pensei então, durante o primeiro ano, os nossos ensinamentos, quando nós começamos os ensinamentos dos versos autobiográficos,
Então, eu encontrei um antigo manuscrito havia uma discussão a respeito de situações que aconteceram a respeito do reconhecimento. Então, quando eu olhei para esse manuscrito, eu pensei que eu não precisaria ler isso, mas isso naturalmente chegou até mim. E eu vi que isso era muito importante. Então, eu coloquei isso em um lugar e depois, quando fui procurar, eu não encontrei mais. Eu olhei isso durante 2 anos e agora eu não tenho a menor ideia de onde está. Mas é um ponto realmente muito importante. Mesmo que eu possa encontrar isso, eu encontrei outros documentos, então eu posso falar a respeito disso, que está relacionado a essa questão. E também algumas outras coisas que eu preciso falar a respeito. E agora nós teremos as preces de dedicação.